Fala aí, Davi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo agora essa aula. Eu preparei um resuminho da aula de sexta-feira para você, visto que você vai estar numa competição, se eu não me engano. Foi o recado que chegou até mim. Então, eu preparei essa aula como uma forma de resumo. Você vai perceber aí na contagem de tempo que é uma aula bem breve, tá? Uma aula curta. Mas a ideia é fazer um resumo daquilo que eu tenho preparado para dar aula amanhã. Estou gravando esse vídeo no dia 18, tá? Então, estou gravando aqui na quinta-feira para antecipar, para ajudar você a antecipar os seus estudos, daí você se organizar, tá bom? Esse vídeo vai ser postado numa plataforma, numa sala, na verdade, uma sala de aula específica para você lá no Google Classroom. A Sairita já me cadastrou lá, tá bom? Então, só para te passar essas diretrizes, tá certo? Então, vamos começar? A aula será sobre vírus. A gente já começou um pouquinho, falamos um pouquinho dessa aula no início do ano, mas você não era nosso aluno ainda. Então, o que eu vou fazer é uma pequena revisão da parte que eu já dei para os demais alunos e continuar seguindo para aquilo que será a aula de amanhã, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós observamos ao estudar vírus é o grande debate sobre se os vírus são ou não seres vivos. Esse é um debate muito antigo na biologia. Basta você procurar qualquer coisa sobre vírus, a primeira coisa que o pessoal debate é: são seres vivos? Não, né? E existem os dois posicionamentos dentro das ciências biológicas, tá? Existem aqueles que vão considerar vírus como seres vivos e existem aqueles que não consideram vírus como seres vivos, ok? Então, e existem argumentos pró e contra. Dentro dos argumentos que são favoráveis ao fato deles serem seres vivos, está no fato de que eles conseguem ter um certo metabolismo, certo? Só que esse metabolismo não é próprio. Esse metabolismo ele vai depender de qual ser vivo ele vai estar parasitando, entendeu? Então, tem essa correlação se os seres vivos, se ele vai ser vivo por conta disso ou não, tá certo? E o argumento contra, porque ele só consegue estabelecer esse metabolismo no momento que ele estiver parasitando alguém. E é isso que faz com que ele seja classificado como um parasita intracelular obrigatório. Ele é um parasita intracelular obrigatório porque ele, para sobreviver, e eu boto entre aspas por conta desse debate, ele precisa estar parasitando. Uma vez que um vírus não está parasitando, ele assume a forma que a gente chama de forma inerte ou apenas de uma forma virulenta, né? Perdão, é uma forma encapsulada, tá? Uma forma que não é capaz de infectar outros seres vivos, tá certo? Desculpa pelo barulho, tá difícil de concentrar um pouquinho, mas vamos lá, é coisa da vida, tá certo? Se ficar alguma dúvida, coloca para mim lá no Classroom, tá bom? Que aí eu tenho prazer em te responder, tá? Então, os vírus são intracelulares obrigatórios, são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? E os vírus, eles apresentam diversos tipos de formatos, tá certo? Primeiro eu vou mostrar aqui os formatos, tá? Ele pode ter formato geométrico, então ele pode ser eh, cônico, ele pode ser formato de icosaedro, ele pode ter um formato mais complexo, como acontece no caso dos bacteriófagos. Então, assim, o formato do vírus vai variar muito. O formato mais famoso, né, que está por aí é o formato do coronavírus, né? O coronavírus tem esse nome porque ele tem um formato de coroa. Então, o nome coronavírus vem disso aí. Essa figura aqui você já deve estar cansado de ver isso na mídia, mas é só para mostrar que, por conta dessa gigantesca variação que nós temos dentro do espectro dos vírus, a gente pode classificar eles de acordo com essa estrutura, de acordo com o formato que ele vai assumir, tá certo? Voltando para cá, então, uma outra classificação de vírus é se eles possuem uma coisinha chamada de envelope. E o que que é esse envelope viral? Vamos ver. O vírus ele vai infectar as células de acordo com a sua maquinaria viral. E a presença do envelope, por aqui, envelope, tem a ver com a forma que ele se dispersa. Por quê? Botei errado aqui. Alguns vírus eles vão se dispersar carregando um pedacinho da membrana plasmática do vírus de origem. Então, você tem alguns vírus que possuem uma membraninha
como é o caso aqui do HIV ou do próprio coronavírus, mas eu estou mostrando o HIV porque fica mais fácil de você visualizar. Ele pega um trechinho dessa membrana plasmática da célula. Aqui tem um esqueminha melhor. O vírus, na hora de se montar, ele rouba um pedacinho da membrana plasmática aqui, perdão, estava compartilhando. O vírus, na hora de montar, ele rouba um pedacinho da membrana plasmática do vírus, tá certo? Alguma dúvida? Então vamos que vamos. Então, seguindo aqui, os vírus não envelopados são aqueles que não possuem esse envelope, que é esse pedacinho da membrana plasmática da célula que ele parasitou. O vírus envelopado é que possui esse envelope, tá? Esse envelope, apesar de ser um trecho de uma membrana plasmática, não é considerado como uma membrana plasmática pela maioria dos livros de biologia, tá? Alguns consideram, mas a maioria não. Por quê? Porque ele roubou essa membrana plasmática. Ele, o vírus, não tem total controle sobre ela. Então, por isso que nós não chamamos de membrana plasmática no momento que ele passa a ser envelope. Por quê? Porque o vírus não consegue ter um controle total, tá certo? Dessa membrana, beleza? Então, como que é a estrutura de um vírus? Um vírus ele pode ter uma estrutura proteica chamada de capsídeo, que é muito utilizada para a fabricação de vacinas, tá bom? Então, muitas vacinas são, sim, feitas a partir do capsídeo. Outras vacinas são utilizadas, vacinas utilizam o material genético, tá? Do vírus, que pode ser de DNA ou RNA, ou seja, a outra estrutura do vírus é o próprio material genético, ok? Beleza? E eles também podem ter algumas enzimas de acessório, ou enzimas acessórias, que não está aqui na apostila, mas eles podem ter enzimas acessórias, tá? Assim como é o caso do HIV, que ele tem uma enziminha chamada de transcriptase reversa, que faz o reverso da transcrição, tá? O nome é bem intuitivo. Beleza? Então vamos que vamos. Então, a maioria dos vírus vai ser do tipo capsídeo, ou seja, vai ter apenas o capsídeo, vai ser não envelopado, tá? E dentro dele você vai ter DNA ou RNA, tá certo? E o que que acontece? A gente tem essa informação de DNA ou RNA, ao mesmo tempo que a gente consegue ver na mídia, ou às vezes até em artigo científico, o pessoal citando alguns vírus que possuem as duas estruturas, tá? E isso acontece porque muitos dos vírus possuem uma proteína de conversão, como é o caso do HIV. Como assim de conversão? No caso do HIV, é um vírus de RNA que transforma o seu material genético em DNA. Então ele se converte, mas ele só faz isso no momento que ele infecta a célula. Ele só vai estar fazendo isso quando ele já estiver infectado a célula. Então existe um leve debate dentro da biologia, mas a grosso modo a gente estabelece que ou é DNA ou é RNA, tá? Um ou outro, tá? Nunca os dois, beleza? Apesar desse detalhe, apesar de talvez você ver aí, talvez em outras aulas ou em outros materiais, essa terceira classificação, tá bom? Beleza. Seguindo aqui, como eu falei, é um resumo. A gente pode classificar os vírus em famílias, tá? Uma vez que eles não são atualmente considerados como seres vivos, a gente não estabelece exatamente a mesma classificação que a gente aprendeu no início do ano, que é aquela do rato frito com orégano, fica gostoso? Experimente, né? Do reino, filo, pá, 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 lembra? Reino, filo, ordem, classe, família, gênero, espécie, lembra? Então, nesse caso, a gente estabelece famílias virais, tá? Que são grupos de vírus que possuem semelhança, tá? E para classificar, a gente classifica primeiro em dois grandes grupos, beleza? Vírus com DNA, vírus com RNA. Por isso que aquela classificação que eu falei do DNA e RNA, ela é muito importante. Dentre aqueles que têm DNA, você tem aqueles que são envelopados, como é o caso do papiloma, né, do adenovírus, e tem aqueles que não são envelopados, como que acontece no caso do poxvírus, que é a varíola, da herpes, tá legal? No caso do vírus que não é vírus de RNA, o não envelopado, o único é o Helviride, é o da rotavírus, aquele que quando você está lá com piriri, vai no médico e o médico fala virose. Então, normalmente é rotavírus, tá? E ele é muito comum quando se usa o banheiro compartilhado, banheiro público, né? E dentre os envelopados de RNA, você tem o ébola, você tem a gripe, você tem a raiva, né? Você tem o SARS, né? Que é conhecido também como coronavírus, tá? Você tem a hepatite C, hepatite E. Então, a maior parte dos vírus que mais dão dor de cabeça na gente são vírus do tipo de RNA, que são envelopados.
Por quê? Vírus envelopados normalmente conseguem se disfarçar melhor no sistema imunológico. Eles se fingem de célula sua porque ele está roubando a membrana plasmática de uma célula tua. Então, isso pode enganar até determinado momento o seu sistema imunológico, fazendo com que o seu sistema imunológico ache, né? Suspeite que aquele vírus ali talvez não seja um vírus, talvez seja uma célula sua. Então, o seu sistema imunológico ele acaba se enganando. E normalmente esses vírus envelopados com RNA, eles têm uma resposta imunológica um pouquinho mais demorada. Tá aí o motivo de você ter aquele intervalo entre 2 doses de vacina, como no caso do corona. Estou usando muito esse exemplo, que é um exemplo muito mais atual, mas também tem a ver com isso, com essa capacidade que esses vírus têm de enganar o nosso sistema imunológico. É por isso que a maioria dos artigos apontam para a inexistência da imunidade coletiva, de curso natural. O que que é imunidade coletiva de curso natural? É o fato de, vamos deixar correr solto, todo mundo pegar, que todo mundo imuniza. Não, por conta dessa capacidade que o coronavírus tem, assim como o HIV também tem, tá? Assim como o ébola também tem, de se disfarçar, tá? No caso da vacina, você está induzindo uma imunidade, e no caso da vacina, você consegue chegar a uma imunidade de rebanho, mas uma imunidade de rebanho não natural, uma imunidade de rebanho induzida, tá? Quando você distribui vacina numa população e você induz isso, tá? Beleza? Então, eu estou citando isso porque pode ser algo que possa vir a aparecer em alguma prova de vestibular, tá? Alguma prova futura, falando sobre a questão dos vírus envelopados, tá? Então, aqui tem um exercício. E por fim, para a gente finalizar a aula, como eu disse, a aula é uma aula bem curtinha, tá? Não é uma aula muito extensa. Vamos falar da replicação desse vírus. Então, já falamos dos tipos de vírus, DNA, RNA, que podem ser envelopados ou não envelopados, tá? Beleza? E agora vamos tentar entender como que eles se replicam no nosso corpo, como que eles se multiplicam dentro do corpo. Eu sei que você talvez veja na literatura, quando digo literatura, são outros livros didáticos, tá? Ou em outras videoaulas, né, que os vírus, cada um tem a sua forma de replicar. Sim, sim, tem, isso é verdade. Mas existe um modelo que raramente ele é desobedecido. Apesar de terem diferenças no meio desse modelo, nesses processos, o modelo em si, ele não é muito alterado. Então podem ter mudanças em etapas desse modelo que eu vou te explicar, mas a ordem das coisas costuma ser a mesma, tá? Claro que tem exceção, mas costuma ser a mesma, tá bom? Então, o que que é a replicação viral? A replicação viral é basicamente a capacidade que o vírus tem de se replicar dentro do teu corpo. Então, o vírus ele vai escravizar alguma célula tua e vai fazer ela ser uma máquina produtora de vírus. A célula vai utilizar a maquinaria dela a partir de comando do vírus. Então, o vírus está comandando ela, mandando ela produzir proteínas virais para que ela comece a montar, meio que uma linha de montagem, cópias desse vírus. Beleza? E normalmente é isso que vai causar os sintomas. Por isso que a maior parte das doenças virais, elas são sintomáticas em um determinado momento do ciclo, tá? Quando eu falo ciclo viral, entenda a replicação, tá? Então, algumas doenças virais, a maioria delas, perdão, possuem uma etapa desse ciclo viral, dessa replicação, que é sintomática, tá? Dependendo da natureza do vírus, essa etapa sintomática pode se manifestar ou não. E é por isso que em determinadas doenças, como a dengue, às vezes é difícil você fazer uma triagem de qual lugar está tendo mais surto de dengue. A gente consegue fazer isso somente utilizando dados hospitalares, quando a pessoa já está no hospital e já deu entrada no hospital e já foi diagnosticada lá com dengue, tá? Mas o controle prévio é muito difícil por isso, porque tem uma galera que é assintomática. Isso acontece para dengue, tá? Também acontece para alguns tipos de gripe, tá? Então, isso acontece porque existe um ciclo. E que ciclo é esse? Como que é esse ciclo viral? Ele começa com a entrada do vírus na célula, que normalmente utiliza algum receptor que está presente na membrana plasmática da tua célula, da nossa célula, tá legal? Ele entra na célula, acontece o desnudamento, que é a retirada desse capsídeo dele, daquela capinha proteica, estou falando da capa proteica, não estou falando da membrana plasmática, não estou falando do envelope, perdão, tá? Então, você destrói esse capsídeo proteico, liberando o material genético viral para o meio da célula, para o que a gente chama de citoplasma ou citosol da célula. Esse material genético ele vai ser transcrito ou traduzido, tá? No caso de
moléculas de vírus que são de RNA, eles são diretamente traduzidos, tá? No caso de vírus de DNA, eles precisam ser transcritos e depois traduzidos, beleza? Esse material genético viral, ele pode fazer replicação, não são todos os vírus que fazem autorreplicação, mas sim, eles podem se replicar ali dentro da célula, tá? Ou eles escravizam a célula para que os mecanismos de replicação da célula façam esse processo, tá certo? E você tem alguns que não fazem isso. Depois dessa transcrição ou tradução, ou transcrição e tradução, como é o caso do esqueminha aqui, você tem a liberação tanto de material genético quanto de proteínas. E a fusão deles acaba acontecendo no processo de montagem. Lembra que eu comentei que era uma linha de montagem? Então, isso tudo aqui é o vírus que está comandando, tudo isso aqui é o vírus que está mandando a célula fazer. Então, acontece uma linha de montagem, e quando essa linha de montagem termina, esse vírusinho é liberado, tá? Ele pode ser liberado por fissão da célula, a célula pode se romper e liberar os vírus, pode ser feita por esporulação, que é esse caso assim, parece esporos, lembra esporos, né? Que é o brotamento, também tem esse termo, onde você libera em forma de vesículas, é o que acontece no caso da dengue, é o que acontece no caso do coronavírus, da gripe, do resfriado, né? Então, são casos onde você tem essa liberação por brotamento, é como se a célula virasse uma maquininha de produção viral, ok? E é o momento da liberação que é o momento do sintoma. Os sintomas normalmente aparecem quando você está com a liberação viral na corrente sanguínea. Por quê? Porque quando essa liberação viral acontece, normalmente a célula muda de formato, muda de aparência. E quando a célula muda de aparência, até mesmo de algumas proteínas de membrana, o seu corpo começa a identificar que existe algum problema. E ele começa a reagir de alguma forma. E é isso que causa os sintomas das doenças. Cada vírus vai provocar um conjunto de sintomas diferentes. Rotavírus dá piriri, né? O resfriado, a gripe, coriza, espirro, às vezes febre, tá? Então, os sintomas são diferentes, mas o escopo, né? O processo como um todo é muito semelhante, tá bom? Então, cada etapa tem a sua particularidade. Como eu falei, a dissorção, que é quando existe esse reconhecimento da membrana do vírus com a membrana da célula. A entrada é quando ele entra. Desnudamento é quando a proteína do capsídeo se desfaz. A transcrição e tradução, que pode ser uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra, que é a liberação da informação genética do vírus dentro da célula, e é o momento onde o vírus começa a escravizar a célula, tá? Foi mal por ser uma aula corrida, porque realmente é um resumo, tá bom? E depois você tem aquela linha de montagem, deixa eu descer um pouquinho. Não tá aqui o esquema, mas você tem aquela linha de montagem, depois a liberação, tá certo? Seguindo aqui, qualquer dúvida me mande, por favor, no Classroom, tá? Então, seguindo agora só para os tipos de vírus. Nós temos os tipos de vírus de DNA, que são aqueles que podem se incorporar ao DNA celular. Então, ele se funde ao material do vírus, o material da célula que o vírus está infectando, tá? Fazendo normalmente que exista uma janela imunológica. O que que é essa janela imunológica? É um tempo muito grande entre o momento que a pessoa foi infectada até o momento em que a pessoa manifesta os sintomas. Por quê? Porque o vírus ele integra o DNA da pessoa e ele precisa de um momento exato para que haja essa tradução, tá certo? Então, primeiro ele se integra e ele vai ficar lá, até que vai chegar um momento que vai ocorrer essa tradução e essa informação que está nesse DNA vai ser liberada e a doença se manifesta, tá certo? Então, normalmente vírus DNA possuem essa janela imunológica. O mais famoso de todos é o vírus da herpes, que eu costumo falar brincando que se você já beijou na boca, né, ou já perdeu o bebê, você já tem herpes, né? Por quê? Porque é o vírus que 98%, às vezes eu já vi um dado com 98, outro que era 99, por cento da população mundial tem. Então, se você teve algum contato, né, desse tipo, fatalmente você tem herpes, tá? Mas aí você fala, professor, por que nem todo mundo tem feridinha na boca? É porque existe esse tempo de janela imunológica. Pode ter gente que vive a vida inteira, certo? Com herpes, mas nunca manifesta. E tem gente que manifesta toda hora, tá certo? Esses são os vírus simples de RNA, que são aqueles vírus que normalmente têm mais mutações, aqueles vírus que eles são liberados com mais facilidade, infectam com mais facilidade, tá certo?
tem mais subtipos, ele gera mais variantes, porque ele é um vírus simples de RNA, e por ser um vírus simples de RNA, ele não tem mecanismos de reparo a esse RNA. Então ele vai mudando, vai mutando com muita rapidez e vai gerando novas variantes com muita rapidez, tá? Normalmente são os mais infecciosos. Então, até mesmo o laboratório que trabalha com isso, a gente tem todo um esquema de proteção justamente para que a gente consiga ter esse controle, tá? Então, vamos lá, que agora tem também o retrovírus de RNA. O retrovírus de RNA é aquele que o nome já diz, né? Retro, ele tem alguma coisa a ver com retrô. Retrô é de voltar, né? O que que o retrovírus é? Basicamente, ele é um vírus de RNA que consegue fazer uma retrotranscrição. Como assim? Ele consegue se transformar em DNA. E esse processo de transformação de RNA em DNA só acontece quando ele infecta a célula, tá? Então ele vai infectar a célula e vai pegar o material dele, que é RNA, e vai transformar em DNA. E essa porção em DNA, que vai se integrar ao DNA da pessoa, vai ficar lá até o momento que aquilo for traduzido, que a doença se manifesta, tá bom? O mais famoso é o HIV. Eu costumo falar que o retrovírus, ele pega o pior dos dois mundos, né? Porque ele é de RNA, ou seja, ele tem muita mutação. Ele muda o tempo inteiro, tem variantes o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele se transforma em DNA e ele aproveita o benefício da janela imunológica. Como assim benefício, Rafael? É porque ele fica infectado na pessoa, a pessoa passa um bom tempo assintomática, e esse tempo assintomático pode fazer com que a pessoa transmita essa doença, sem que a pessoa saiba. Então isso é ótimo para o vírus, porque o vírus ele quer ser espalhado, tá? Então eu costumo falar brincando que o retrovírus ele aproveita o melhor dos dois mundos, ou o pior dos dois mundos, né? Do RNA e do DNA, tá certo? Bom, Davi, eu sei que tem mais detalhes aqui, tá certo? Mas essa foi a aula de hoje. A ideia foi fazer um resumo daquilo que eu vou dar na sexta-feira. Eu não tenho condições aqui de fazer o mesmo tipo de aula, tipo, no sentido de tempo transcorrido. Mas a ideia é que é facilitar você no seu estudo, tá? Lembrando que essa matéria de vírus, assim como a matéria de genética, vai estar presente lá na próxima prova na V2, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui, só mandar uma mensagem, manda no comentário, tá? Estou aqui disponível para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Valeu, Davi, aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.